Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. No estúdio hoje recebemos como convidado especial o psicólogo e palestrante espírita Pedro Paulo Zau, que tem apresentado o projeto Reforma Íntima na Prática, cujas palestras estão disponíveis no canal da Comunhão no YouTube. Bem-vindo, Pedro Paulo. Ok, obrigado. Bem-vindo também a todos. Obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite. E também presente ao nosso bate-papo, além de mim, Ana Cristina Sampaio, temos a nossa colaboradora Miriam dos Anjos. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Ana. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o tema da autoaceitação. Base para uma boa autoestima e uma vida mais equilibrada, nos aceitarmos com nossas imperfeições e incoerências requer uma boa dose de humildade. Então, Pedro Paulo, para iniciarmos essa conversa, por que a autoaceitação é fundamental para a construção da nossa felicidade? A autoaceitação ela é fundamental porque ela esvazia um grande obstáculo no nosso desenvolvimento espiritual, que é o orgulho. Todas as vezes que a gente se projeta no sentido de se desenvolver internamente, de se reformar intimamente, o orgulho às vezes termina parando, embargando esse processo. Justamente porque quando a gente vai fazer um processo de reforma, como você falou, a gente se depara com os nossos defeitos, com as nossas limitações, com as nossas más tendências. E às vezes o orgulho diz para a gente não ir adiante. Como é que a gente vai admitir isso? Por isso a autoaceitação é importante no sentido de eu perceber que eu estou em evolução. A minha meta é a perfeição, mas eu estou no processo, no caminho. E esse princípio da autoaceitação vai abrir as portas para que eu primeiro entenda quem eu sou, o que eu não sou e o que eu posso ser. Esse caminho da autoaceitação, na verdade, tem que ser uma coisa muito sincera para consigo mesmo, Porque nesse caminho, quem eu sou, o que eu preciso melhorar, se eu estou correta, Pedro Paulo, requer sinceridade com a gente, porque às vezes eu me aceito, mas no fundo tem atitudes ou desejos que são incoerentes a esse sentimento de autoaceitar-se, A gente não pode se boicotar. Pedro Paulo, a gente ouve muitas pessoas dizendo que se autoaceitam e falam, bom, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Então a pessoa às vezes tem muitas situações de conflito, mas as pessoas têm que me aceitar. Isso é a autoaceitação? Na perspectiva de desenvolvimento espiritual, não. A proposta aqui é que eu me autoaceite, que eu me autoconheça, que eu me auto-perceba e que eu seja auto-honesto no sentido de que caminho eu vou tomar para o meu melhoramento interno. Essa postura, ela pode ser um processo de autoaceitação, mas envolvendo uma arrogância e uma rigidez mental. Tipo, eu não mudo. Eu não mudo. Eu sou assim, pronto. Eu sou assim, O pessoal fala que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. E esse processo de rigidez, ele é averso ao conceito de desenvolvimento, de progressão. Por quê? Porque ele fica estático, ele fica parado. Ele mesmo diz, eu sou assim e eu não mudo. Se eu não mudo, eu não progrido, eu não evoluo. Então, sob a ótica do desenvolvimento humano e espiritual, essa postura é uma postura negativa, vamos dizer assim. Orgulhosa, arrogante, no sentido de autoaceitar-me no aspecto negativo. E paro aí. Até porque a autoaceitação é um processo teórico que me remete a uma atitude comportamental, que a gente pode até falar mais um pouco. Eu primeiro preciso despertar a minha consciência, e esse é um processo teórico. Eu não tenho que fazer nenhum comportamento para isso, eu tenho que fazer uma reflexão. É a nível interno. Depois que eu desperto a minha consciência, depois que eu me autoconheço, me autopercebo e me autoaceito, aí eu vou começar a fazer o processo de mudança, que talvez é a parte mais difícil, em função de muitos comportamentos, pensamentos e sentimentos negativos estarem muito arraigados dentro da gente, condicionados. E aí, quando a gente vai tentar mudar, a gente tem as dificuldades naturais.
Tem alguma maneira prática da gente se auto-perceber? Se, na verdade, a gente não... Porque não olhar com o olhar daquilo que eu gostaria de ser, mas daquilo que realmente eu sou. Posso completar? Talvez a gente perceba sempre, como a gente está sempre com uma máscara, né? Então a gente confunde o que somos com a nossa máscara. Então, se eu visto ali uma máscara de boazinha, de pessoa muito em paz, mas de vez em quando eu sou colérica, eu boto para quebrar, né? Então, eu uso essa máscara como uma forma de eu não me enxergar e também não aceitar aquilo que eu tenho que eu não gosto em mim, é isso? A autoaceitação, ela só ocorre com o processo do autoconhecimento. A questão é que, às vezes, nós buscamos nos autoconhecer de maneira superficial e não profunda. E a proposta é que eu faça um inventário moral, né? Inclusive, esse tema numa palestra a gente falou sobre isso. Nós vamos falar sobre ele aqui no programa. De maneira profunda, porque aí eu tenho mais elementos de reflexão. O que vai fazer com que eu transite das minhas tendências negativas para a aquisição das virtudes? É um processo. Eu vou sair de um primeiro estágio extremamente negativo, eu passo para um segundo estágio, onde eu aspiro às virtudes, mas eu ainda vou conviver com as minhas tendências negativas, até eu alcançar as virtudes e deixar minhas tendências negativas para trás. Esse processo só ocorre com reflexões profundas acerca de quem eu sou. Senão, não dá. Eu vou ficar sempre na superficialidade. Eu vou ficar ensaiando de me auto-perceber e de mudar, que é o que acontece. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você disse que o processo de autoconhecimento é reflexivo. Sim. Porém, para refletir, eu tenho que observar meu comportamento. Sim. Então, também tem o componente da prática, né? Tem. A prática vai ser na mudança. Porque quando eu observo o comportamento, eu ainda estou refletindo sobre ele. Eu terminei de refletir. Por exemplo, eu entro na farmácia, tem uma fila, eu estou lá esperando. Espero por 5, 10 minutos, vem um atendente lá do fundo, chega e atende uma pessoa que está atrás de mim. E aí eu tenho um acesso de raiva ou de cólera e saio reclamando da farmácia, né? Quando eu não tenho autoconhecimento, eu simplesmente vou olhar esse fato apenas do ponto de vista, de repente, da injustiça que o atendente causou a mim. Por eu estar esperando, ele passar outra pessoa na frente. A culpa era dele. A partir do momento, exatamente, a culpa é dele. A partir do momento em que eu tenho o autoconhecimento, eu consigo, apesar de agir daquela forma, refletir e não deixar de me autorresponsabilizar também pela minha atitude. Porque uma coisa não justifica a outra, né? Afinal de contas, nós não estamos mais na época da lei de Talião. Sim, uma situação aparentemente pequena dessas, E você aí, pode até gerar um crime, né? Isso. E aí, a partir dessa observação, quando eu já tenho um certo autoconhecimento, quando eu já sei que eu estou desvirtuando o meu comportamento, eu começo a me preparar para modificar isso. Uma delas é não ficar discutindo, sentir a raiva, sair do ambiente, ou então começar a entender por que eu fiquei daquela forma, né? Provavelmente, sei lá, eu estou com pressa, e aí o fato de as coisas não terem dado certo, né, me frustrou, juntou com o sentimento de injustiça e aí eu explodo daquela maneira. Esse processo todo, ainda de reflexão, vai me permitir, numa próxima oportunidade que tiver essa situação, aí eu me comportar diferente. Eu começar a mudar o comportamento, e aí vem a prática. Às vezes, quando você já tem um certo manejo ou uma certa prática nesse processo de refletir e mudar, você faz tudo automaticamente. E aí você evita o comportamento errado. Às vezes não. Quando você está no início desse processo, você vai fazer e depois a tua consciência vai acusar. Ela vai dizer, epa, peraí, por que tu te comportou assim? É se auto-observar, né? As reações que se repetem. É porque né? a consciência, ela tem esse papel, né? É como se fosse o nosso grilo falante lá do Pinóquio. Tá. Deus dotou a gente dessa capacidade. Quanto mais eu me aprofundo, mais eu empodero e alimento a minha consciência. E mais ela vai gritar ao meu lado. Ela não tem o poder necessariamente de me mudar, mas ela vai me incomodar. Quem vai mudar sou eu através do meu livre-arbítrio. Agora, né? eu queria já entrar um pouquinho na parte prática, porque você fala sobre a existência de 4 instintos básicos do ser humano.
poder, prestígio, conforto e romance. Uhum. E que essas são as necessidades gerais de todo ser humano. Então, fala um pouquinho sobre esses instintos, as necessidades e essas consequências. Esses instintos, eles têm a função de promover o desenvolvimento na gente. Todos nós precisamos de poder, de prestígio, de conforto e de romance. Cada um desses instintos, ele gera uma necessidade, eles atendem uma necessidade. O instinto de poder, ele atende a minha necessidade de ter razão. Todos nós precisamos ter razão em alguns momentos da nossa vida. Até para a gente, a razão é um indicador se eu estou no caminho certo ou não. Então é uma retroalimentação de uma decisão que eu estou tomando, de um norte que eu estou tomando. Então quando a pessoa vira para mim e diz, ok, você está certo, então eu sigo em frente. Todos nós precisamos ser reconhecidos, até para continuarmos motivados a conquistar, a fazer, a desenvolver qualquer coisa. E aí entra o instinto de prestígio, né? Quando a gente fala sobre habilidades sociais ou habilidades sociais conjugais nos relacionamentos afetivos, existe um item lá muito importante que chama-se retroalimentação da relação, que é o quê? É o reconhecimento que eu faço do outro. Isso é importantíssimo nas nossas relações e está dentro do instinto de prestígio. Todos nós vamos buscar conforto. O instinto de conforto ou de comodidade tirou a gente da caverna e coloca hoje dentro de um apartamento, de uma casa. Ele ajuda a gente a progredir. E todos nós vamos precisar, na área de romance, de afeto, sexo e carinho. Primeiro por uma questão da reprodução natural e depois para o desenvolvimento de sentimentos afetivos, amorosos. Pois bem, todos esses instintos são necessários. O problema é quando eles passam da faixa da normalidade, ou seja, quando eles extrapolam as suas funções. E quem faz com que eles extrapolem as funções básicas? Nós. Né? Isso ocorre normalmente em função quando eu desvirtuo a minha vontade. A minha vontade, ela tem 5 níveis. Ela começa com desejo, depois passa por um fascínio, um feitiço, uma paixão e uma obsessão. Toda vontade. Toda vontade. Ela tem esses 5 níveis, esses 5 estágios. Necessariamente passa por todos eles? Não necessariamente, mas ela pode alcançar até o último, que é uma obsessão. Mas o ideal é que ela fique em que O ideal nível? é que ela fique até o feitiço. Porque os 3 primeiros níveis, a razão funciona. A partir da paixão e da obsessão, a razão começa a não funcionar. Quando a razão funciona, é assim. Eu digo sim, é sim. Eu digo não, é não. É a razão funcionando. Quando a razão não está, a gente diz sim, faz não. A gente diz não, faz sim. Que é quando tem a paixão e a obsessão. Né? A paixão e a obsessão. Né? A obsessão, ela dispara o comportamento compulsivo. Por isso que existe um termo chamado transtorno obsessivo compulsivo. É um descontrole. É um descontrole. Né? Bom, quando a minha vontade, o meu desejo, ele se desvirtua para o nível da paixão e da obsessão, ele vai fazer com que algum desses instintos também passe da faixa da normalidade. Ele afeta a busca pela satisfação desses instintos. Vamos pegar no caso da paixão e de uma obsessão em relação ao instinto de romance no que diz respeito a sexo. Correto? Quando a minha vontade se desvirtua muito, eu vou querer mais sexo do que o necessário. E aí eu começo a ter uma série de comportamentos desvirtuantes que vão me levar a uma série de problemas. Então, o desvirtuamento da vontade ou o autocontrole da minha vontade pode manter esses 4 instintos básicos dentro da faixa da normalidade e eu vou progredindo. Ou pode me levar a um desvirtuamento desses instintos. Quando esses instintos se desvirtuam, aí eu vou entrar naquela área dos famosos 7 pecados capitais. Os instintos desvirtuados, eles vão me direcionar para algum desses. Que é a gula, a cobiça, a luxúria, a inveja, o orgulho, a avareza, a preguiça. Certo. Né? É um instinto adoentado, né? Sim. E aí eu começo a ter vários problemas. Às vezes, um instinto desvirtuado termina
afetando negativamente os outros. Então, por exemplo, quando você pega, voltando para a questão do sexo, uma pessoa que ela não tem um autocontrole da sua libido, né, da sua sexualidade, às vezes é porque ela não conseguiu estabelecer reconhecimento ou razão, prestígio ou razão. E aí, através do sexo, é uma forma que ela interpreta que ela vai conseguir ter poder, que ela vai conseguir ter reconhecimento. Isso acontece, por exemplo, com pessoas, às vezes, muito, muito bonitas, né? Que chamam muito a atenção e usam esse lado mais sexualizado, sensual para conseguir poder. Para conseguir poder, para conseguir prestígio. Né? É uma compensação. Ou conforto. Às vezes a gente para analisar algumas situações mais específicas. Quantos casamentos ou relacionamentos afetivos o sexo é uma moeda de troca? Sim. Aliás, isso é meio histórico, né? Talvez. Sim. Né? Não há a ligação, no caso da atividade sexual, com afeto e carinho. A atividade sexual, muitas das vezes, é para quê? Para ter um conforto material. De repente, o marido liberar um dinheiro, uma mulher, sei lá. Ou então, para ele poder deixar a família entrar em casa, os parentes, e aí eu tenho razão. Você começa a desvirtuar os fins. Né? Você utiliza de maneira diferente. Tudo isso por causa dessa falta de autopercepção e de autoconhecimento. E aí, quando a gente percebe, a gente vai ter que fazer o quê? Começar a se aprofundar e se questionar em cada um desses tópicos. Então, quer dizer, a pessoa que começa esse trabalho de reconhecimento de si, né? Começa a lidar com essas situações, o reconhecimento dessas situações, e ela tem que aceitar a forma como ela lida, né? Para fazer a transformação. Antes do Pedro Paulo, me lembrando aqui que ele usou um exemplo fantástico, que, né, é muito comum. Mas me lembrei também de um outro que tem a ver também com o aumento do índice de obesidade dentro da nossa sociedade. A gula. Sim. Também é um desvirtuamento, é uma compensação. É uma compensação de uma descompensação. Isso. Né? Se a gente levar para esse ponto também, no fundo, se nós não tivermos, então, Pedro Paulo, bastante atento às nossas necessidades reais, a gente acaba caindo nessas descompensações, né? De alguma forma, eu queria compreender. E um fator importante nisso que você está falando é porque esses instintos geram necessidades que cada um de nós precisa preencher em cada uma dessas áreas. A questão é quando a gente terceiriza isso. Opa, exemplifique. Por exemplo, eu tenho que buscar reconhecimento e razão dentro de uma relação. Mas para eu não entrar em conflito, porque às vezes para você exercer o seu direito, você vai entrar em alguns conflitos. Eu começo a fazer isso de maneira subterfugiada. Então eu não sou assertivo naquele primeiro momento para não entrar em conflito. Eu não brigo pela minha razão como tem que ser, de maneira assertiva, mas eu vou tentar buscar isso de uma outra maneira. Ou então eu vou fazer um contrato invisível com o outro de que, ok, então você vai cuidar dessa parte para mim e eu cuido de outra. Só que isso não funciona. De maneira prática, vamos supor, dentro de um relacionamento, alguns dos companheiros ou do cônjuge, ele termina abdicando de tomar decisões sobre alguma coisa da sua vida, para não entrar em conflito. Isso é clássico dentro de um relacionamento onde há dependência emocional. Né? A pessoa, às vezes, só troca. Tem o pai ou a mãe que antes dizia o que tinha que fazer na sua vida, ela transfere isso para o marido ou para a esposa. Eu estou transferindo uma necessidade que é minha. E aí, eu vou cobrar isso de outras formas dentro do relacionamento. Só que eu não falei isso para o meu companheiro ou para a minha companheira. Nada é dito, né? Nada é dito. Isso tudo é implícito. Existe a necessidade, porque como o instinto é básico, eu vou ter essa necessidade. Todos nós temos essa necessidade. Isso é básico para o meu processo de desenvolvimento espiritual. A partir do momento que eu abdico disso, eu vou ter um déficit. Eu vou ter um problema. E eu acho que eu vou solucionar com o outro fazendo para mim. O outro não vai ter condição de fazer isso para mim. Quem tem que fazer sou eu. Ou seja, uma frustração generalizada, né? Generalizada e uma ilusão. Sim. E você não vai resolver nunca, né? Não se autossustenta. Nós temos que dar um intervalo, mas nós vamos voltar depois do intervalo de 1 minuto com a questão do inventário moral que você propõe para esse autoconhecimento. É 1 minuto só.
Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Estamos de volta ao Papo Espírita. Hoje estamos falando como conquistar a autoaceitação com o psicólogo Pedro Paulo Zal. Bom, no bloco anterior, nós falamos sobre a construção dos conflitos na nossa vida causados pela falta de autoconhecimento e autoaceitação. Falamos também dos 4 instintos básicos em nossa vida: o poder, prestígio, conforto e romance. E como eles nos ajudam ou atrapalham a nossa vida. Pedro Paulo, você tem um questionário em que você nos faz refletir sobre manipulação, controle, medos, entre outras situações. Explica melhor como funciona esse inventário moral. O inventário moral, ele tem que ter 2 características primordiais. Ele tem que ser minucioso e destemido. Por quê? Porque o nosso orgulho vai querer que o nosso autoconhecimento, a nossa autopercepção, fique sempre na superficialidade. Ele às vezes não vai querer que a gente se aprofunde mais. Então, você é mentiroso? É, de vez em quando, mas eu minto só. Só coisa pouca, coisa pouca. boba. Você é desonesto? Não, às vezes. Né? Uma vez aqui, outra ali. Esse é um processo de inventário de maneira superficial. O inventário moral, a gente precisa ir mais lá no fundo. Eu preciso me questionar mais sobre as situações. Então, eu vou começar a verificar quando, como e onde que esses instintos se desvirtuaram na minha vida. E aí eu vou tentar lembrar o máximo possível, né? Mas às vezes as pessoas dizem, mas eu vou ficar vendo coisas lá de trás. Você tem que ver coisas lá de trás, porque as coisas lá de trás fazem você entender e se conscientizar e aceitar que às vezes você tem uma tendência negativa que te acompanha há muito tempo. Não é algo pontual. E essa que te acompanha há muito tempo é que você tem que ter mais atenção. Que geralmente é a que mais passa desapercebida, né? É a que mais passa desapercebida em termos de reflexão, mas Sim. É a que mais acontece em termos de prejuízo na nossa vida. Talvez essa também seria aquelas que as outras pessoas que mais convivem conosco nos chamam a atenção? Sim. E a gente nega? A gente nega. Exatamente. Então, a primeira questão é que ele tem que ser minucioso e destemido, tem que ser profundo. Depois eu vou avaliar quais são os meus medos, que situações eu às vezes travo, eu às vezes não consigo ir adiante. E aí, esse questionário, ele vai começar a fazer perguntas em várias áreas da sua vida, baseando sempre os 4 instintos: poder, prestígio, conforto e romance. Por exemplo, nós temos aqui algumas perguntas em relação ao instinto de poder. Temos fome de poder? Gostamos de controlar os outros? De que forma tentamos controlar nossos cônjuges, pais, irmãos, filhos, amigos, patrões, colegas, professores ou outros? Manipulamos as pessoas? Nós a intimidamos? Essas são questões ligadas ao instinto de poder. Nossa, mas é difícil a pessoa responder isso sem estar bem imbuída de autoconhecimento, né? Sim. Porque uma manipulação, por exemplo, às vezes é uma coisa difícil de você notar que você está cometendo. Sim. Porque pode ser um comportamento muito aceito, muito comum. E aí é importante, dentro desse processo, quando você for responder essas perguntas, você pode até responder sozinho. Mas quando você for refletir, você tem a ajuda de outra pessoa que normalmente já está acostumada com esse tipo de reflexão, que já tem uma certa maturidade, um certo entendimento dos comportamentos negativos que esses instintos desvirtuados trazem para a gente, né? Em relação ao instinto de prestígio, nós temos aqui algumas outras perguntas. Insistimos em sermos o centro das atenções? Agimos agressivamente apenas para sermos notados? Temos medo de não sermos reconhecidos, respeitados ou amados? Temos medo de não obtermos a nossa parte ou de não sermos ouvidos? Fizemos pressão para sermos o primeiro da fila? Como o egocentrismo orgulhoso nos fez agir? Isso tudo em relação ao prestígio, né? Vamos pegar aqui, ainda sobre prestígio.
Temos necessidade de agradar as pessoas? Precisamos que todos gostem tanto de nós que estabelecemos como nosso objetivo descobrir o que as pessoas querem e procurar satisfazê-la, não importando quanto isso nos custe? Isso é o famoso, aquela pessoa que vive dando presente para todo mundo. Né? Ali, sem critério nenhum. Essa é uma situação até bem típica e bem fácil, né? Porque as pessoas, mas essa é carência e tal. Sim. Ou aquele que está sempre disponível, entre aspas, já prevendo que vai ser preciso estar lá para dar assistência antes que, né? Temos aqui, por exemplo, sobre a questão do instinto de romance. Temos estado interessados somente no nosso próprio prazer, nunca buscando agradar também nosso parceiro sexual? Temos procurado satisfazer nossos impulsos sexuais à custa dos outros? Quando, como, em que circunstâncias específicas minha procura egoísta da relação sexual causou prejuízos a pessoas e a mim? Quais as pessoas prejudicadas e até que ponto somos excessivamente dependentes dos outros? Esperamos que eles nos protejam das consequências das nossas ações, que nos façam nos sentir bem, ou que eles cuidem das coisas que deveríamos estar fazendo por nós mesmos? Então aí entra várias questões ligadas a afeto, carinho e sexo. Então você percebe que não é simplesmente o instinto, mas são as derivações que ele traz em várias formas de comportamento na nossa vida. Esse processo eu faço, posso até escrever, como já falei, sozinho, e depois eu vou conversar com outra pessoa. Ou então, às vezes, se tiver alguém que me conhece muito, pedir ajuda para essa pessoa trazer a opinião dela na hora que eu faço a resposta, porque às vezes o orgulho não vai querer que eu perceba ou admita. Bom, só para encarar esse questionário, a pessoa já tem que se vestir, como ele falou, destemido, né? Destemido. Destemido. E precisa de muita humildade. Uma coisa importante para superar o medo, a proposta aqui é nos autoconhecermos, não é criar um tribunal, não é um julgamento. É muito importante falar isso. Porque o medo, ele vai sempre estar atrelado à questão do julgamento. E não é essa a proposta. É a gente tirar uma foto, é tipo exame de sangue. Quando a gente tira exame de sangue, a menina que faz lá no laboratório, ela vai julgar o nosso sangue, se é bom, se é ruim, se está doente? Não. Ela pega, usa lá as técnicas da bioquímica, né? Da biomedicina, e vai dar os resultados. O inventário moral é isso. É para que eu saiba exatamente quem eu sou e quem eu não sou. Para a partir daí começar a fazer as mudanças. Mas esse inventário, ele pode ser feito aos poucos, a pessoa pode ir entrando em contato com esses aspectos devagar, ou você sugere que a pessoa aborde os 4 instintos uma sequência? Ele deve ser feito aos poucos, dependendo da capacidade de cada um de absorver essas verdades, né? Não existe uma regra. Você tem que fazer só alguns, você tem que fazer tudo, depende da pessoa, a pessoa que vai ditando o ritmo. E também, esse inventário, ele é contínuo. Então, a primeira vez, eu vou conseguir refletir sobre alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à profundidade de cada área dessa. Mas eu não vou conseguir fazer tudo, mesmo que eu queira. Por isso, o inventário, ele precisa depois continuar. E aí a gente tem os tipos de inventário que eu posso fazer. A partir do primeiro, eu posso depois fazer o meu inventário imediato, que é quando a minha consciência me alerta sobre alguma situação que eu já vi no inventário, e eu faço naquele momento e recuo em termos do meu comportamento desvirtuado. Eu posso fazer um inventário diário. No final do dia eu vou verificar em que ponto os meus instintos me favoreceram no meu desenvolvimento ou me prejudicaram e prejudicaram outras pessoas. E eu posso fazer o inventário periódico, que pode ser semestral, anual, de 2 em 2 anos, aí vai de cada um. O mais importante, o efeito prático desse processo todo, e ele é realmente real, vamos dizer assim, é que você passa a não mais ficar simplesmente olhando o erro dos outros. Porque a tua consciência vai estar bem empoderada ou alimentada sobre os teus erros. Já tem alguns anos que eu fiz o primeiro inventário moral na minha vida. Foi interessante, porque depois que eu fiz, eu continuei querendo julgar e criticar os outros, mas eu não conseguia mais da mesma forma como eu fazia antes. Porque antes eu achava que só os outros tinham erros.
Depois não. Depois do inventário, eu criticava alguém, né? Eu começava a julgar alguém e a minha consciência imediatamente virava para ti e dizia assim: e tu? O que tu faz? Tu é diferente? Tu é diferente em que nível? E aí eu recuava. Eu tinha que recuar. Porque como eu já tinha, né, utilizado de auto-honestidade no momento que eu fui fazer o inventário, não tinha mais como eu recuar. Ah, não, mas não é bem assim, não. Você lembra que lá quando você respondeu aquela pergunta que você foi assim, assim, assado, é a mesma coisa que você está vendo no outro. E aí, se a gente trazer isso para a questão doutrinária ou cristã, a gente vai exatamente naquele episódio da mulher adúltera, da perdão, pedra. Né? O perdão também. E da pedra. Uhum. Quando Jesus diz, atira a primeira pedra. O inventário moral é exatamente o que Jesus falou, mas de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque quando eu vou olhar o que aconteceu na minha vida, provavelmente eu tenho um bocado de vidraça quebrada. Esse inventário moral, ele traz o aspecto mais importante que a doutrina também sempre nos mostra, que é o da autorresponsabilidade, né? Da nossa reforma íntima, da autotransformação. Então, explica para nós como que uma pessoa pode, a partir, por exemplo, desse inventário moral, que eu queria depois que você dissesse como as pessoas encontram esse inventário moral, se alguém quiser. Eu posso disponibilizar para vocês, depois quem quiser acessar aí o e-mail do programa, vocês disponibilizam, que ele é Exato, público. Né? Isso, ótima ideia. Mas como que a pessoa passa na hora em que ela está trabalhando com o inventário, nesse processo, digamos que ela topou esse desafio na vida dela, né? Está com essa proposta. Eu acho também interessante que às vezes a gente também é impulsionado pela curiosidade, né? A proposta desse inventário não é exercer curiosidade, né? Deixa eu ver como é que eu tô, não é? É a seriedade de fazer o inventário e saber que o inventário não é ler a letra de uma música e acabou. Não, aquele inventário é para surtir uma ação. É um ponto de partida, né? Para um planejamento maior, não é isso? Tanto Paulo? que a proposta, depois do inventário, é eu começar a introjetar o conceito de humildade, né? Que é o quê? Ok, eu fiz o inventário, reconheci lá todos os meus erros, onde eu fui, onde eu não fui. O que eu vou fazer com isso? Eu vou começar a buscar a proposta de pedir a Deus que me ajude na remoção desses defeitos, na aquisição de novas virtudes, ou de virtudes que ainda estão germinando dentro de mim. Depois disso, mais lá na frente, eu vou ter que começar a reparar esses erros, né? E aí há uma nova reflexão, eu vou ter que verificar, baseado no inventário, quem foi que eu prejudiquei, quando eu prejudiquei, como eu prejudiquei. E o passo posterior é fazer as reparações. Porém, as reparações, elas têm que ter alguns critérios. Primeiro, nem toda reparação, aliás, eu não posso fazer uma reparação em cima do sofrimento do outro. Talvez também a culpa não faça parte desse trajeto, né? Por exemplo, eu machuquei muito uma pessoa, traí, menti, né? E aí no inventário eu verifiquei que eu fui egoísta. Meu instinto de poder, meu instinto de romance desvirtuado, de conforto. Ok, eu tenho que me reparar para essa pessoa, mas essa pessoa não quer me ver nem pintado de ouro, porque eu machuquei tanto, eu feri tanto, né? Que essa pessoa não quer mais me ver de jeito nenhum. Eu posso fazer reparação? Posso, de maneira indireta. Eu não posso diretamente chegar para essa pessoa porque eu vou constrangê-la, eu vou fazer com que ela sofra novamente. Eu não posso fazer isso. Eu não posso conquistar a minha evolução espiritual em cima do sofrimento do outro. Já chega o que eu fiz. Então eu vou começar a fazer isso de maneira indireta. Às vezes no outro relacionamento me comportando diferente, às vezes ajudando pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu fiz, né? Orientando para que não faça, ou ajudando pessoas a não se submeterem a relacionamentos egoísticos, abusivos, como eu fiz no passado. Então tem várias maneiras de reparar. Vou contar uma historinha rapidinha. Uma vez um rapaz fez um inventário e ele era um contador de uma empresa e ele tinha desfalcado financeiramente a empresa. E aí foi fazer um inventário, reconheceu que estava errado e tudo mais, viu mais ou menos o valor que ele tinha desfalcado. E ele tinha que fazer a reparação. Mas aí ele pensou, se eu for falar para o meu chefe, ele vai me demitir.
eu vou ficar desempregado e eu sou a única pessoa que sustenta a minha família. Qual outra forma que ele tinha de reparar? Ele começou a ficar mais tempo no trabalho sem receber hora extra, para repor o prejuízo que ele deu para a empresa, além de ter mudado o comportamento dele em relação à conduta desonesta que ele tinha. Então eu tenho várias formas, cada caso é um caso, né, de eu começar a fazer essa mudança dentro desse processo. E também perceber que é um processo. Eu não posso cair em duas armadilhas. Eu não posso achar que eu tenho que ir devagar e ficar parado, e eu não posso querer também me apressar tanto. E aí tem um lema muito legal que diz assim: devagar se vai ao longe. O processo do inventário moral, ele é um passo reflexivo, teórico. Depois vai vir os passos práticos, né, e comportamentais. A reparação é uma delas. O serviço que eu vou prestar e ajudar as outras pessoas também pode ser feito, né? Porque isso tudo vai me ajudando a criar novos hábitos, novas posturas, novas condutas. A mudança de comportamento, as pessoas que eu prejudiquei, que eu ainda convivo também, é um passo. Só que às vezes eu vou fazer e não vou conseguir, e às vezes posso não conseguir. Por quê? Porque tudo isso que eu olhei no inventário, eu estou fazendo há quanto tempo? Talvez há quantas vidas? E agora eu estou me deparando conscientemente que eu preciso mudar. Que eu preciso observar mais detalhadamente, né? Então a gente não sabe às vezes o quanto aquele defeito, aquela tendência, aquele comportamento negativo está enraizado dentro da gente. E às vezes eu vou ter ainda que lidar com ele por um bom tempo, até conseguir extingui-lo. E aí eu tenho que ter autoaceitação. Exato. Né? No sentido de perceber, ok, eu sou assim. O orgulho vai ficar ferido, às vezes a autoestima cai, mas logo depois você respira e diz, ok, o que eu tenho que fazer diante disso? Qual é a proposta de Deus para mim diante disso? É me expulsar do paraíso? Não. A proposta dele é o quê? Aliás, a proposta de Cristo para a mulher adúltera, qual foi? Vá e não peque mais. É exatamente o que a gente vai ter que fazer. Só que às vezes a gente consegue logo, às vezes não, mas a gente precisa ir tentando e continuando, até chegar uma hora em que a gente olha para trás e diz assim, hoje eu já consegui melhorar bastante. Mas tudo a partir do autoconhecimento, da autopercepção, da autoaceitação, do autodomínio, da autodisciplina, que são construtos variáveis que vai me ajudar nesse processo. Sabendo exatamente quem eu sou, quem eu não sou e quem eu posso ser. Não importa, né, o que eu fiz. O que importa é que eu reconheça e siga em frente. É uma proposta de movimento, né? Reconhecer, planejar e agir, né? E agir. Sem pressa, para também não achar que já... que está conquistando, porque determinadas coisas a gente também leva muito tempo para reconhecer e mudar. Sim. Mudar não é fácil. Ainda mais coisas enraigadas, né? Mudar um pensamento, mudar uma atitude não é uma coisa fácil, mas eu acho que tem que ter mesmo esse movimento que também exige de nós muita vontade, não é? Não? Sim. O desejo de querer ser melhor, né? E eu acho que os resultados que a gente vai conquistando, tenho certeza, eles vão nos motivando. Porque a vida vai mudando. Em todos os aspectos. E a gente vai, com a conquista de novas atitudes, a gente traz equilíbrio para a nossa vida. Com então certeza. A vida vai ficando mais fácil e a gente começa a linkar, né? Eu agora agi diferente, eu estou mais calma, antes eu reagia dessa forma, agora eu já consigo me controlar, eu já consigo fazer diferente e isso vai trazendo autoestima. Sim. Porque são conquistas, né? São dois processos, a autorresponsabilização e a corresponsabilização. Porque eu sempre vou ter uma responsabilidade integral sobre mim e eu vou ter uma corresponsabilidade para com o outro. Para com a minha comunidade, para com a minha família, para com o meu vizinho, para com o planeta. Mas primeiro eu tenho que aprender a fazer isso dentro de mim. Porque aí fica mais fácil, fica natural, automático eu fazer com o que está em volta de mim. Exato. E não ficar só dizendo que a culpa é dos outros. Uhum. Gente, o Papo Espírita terminou. Agradecemos mais uma vez, Pedro Paulo, a sua presença aqui no nosso programa. Convidamos os nossos ouvintes a buscarem nos Papos Espíritas anteriores. Nós temos
uns 4 ou 5 já com ele, Miriam? Acredito que Já sim, tem, a gente tem já conversado bastante com o Pedro Paulo. Sempre muito conhecimento ele traz para nós. E nós convidamos você, ouvinte, a buscar as nossas palestras no YouTube, se inscrever no nosso canal da Comunhão no YouTube e, caso você queira conhecer o inventário moral, escreva para a gente. O nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Mande e-mail para a gente. O Pedro Paulo se comprometeu a nos encaminhar o inventário moral e nós faremos com muito prazer esse envio para você. Pedimos, Pedro Paulo, que para você, então, fazer nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre amado Jesus, nossa querida Mãe Maria Santíssima, e nos conectar a essa fonte de luz, pedindo, rogando a Deus que nos dê cada vez mais força, coragem, fé, de buscar esse autoconhecimento, essa autopercepção, de nos aprofundarmos, principalmente nos nossos defeitos, nas nossas más tendências, com a consciência e a confiança de que esse processo não é para nos auto-humilhar, nos autodepreciar, mas principalmente nos libertar dessas prisões invisíveis que nós criamos, às vezes de maneira inconsciente, e seguirmos rumo à luz, à felicidade, à promoção do espírito de serviço dentro de nós, juntamente com os nossos anjos guardiões que, de maneira muito amorosa e constante, nos auxiliam nesse processo. Nós rogamos a Deus essa oportunidade e agradecemos por todas as bênçãos, por todas as graças que nós sempre recebemos desse Pai amoroso. Que Ele fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.